Alô, saudações. Estamos aqui. Nós vimos um documentário, uma série do Brasil Paralelo chamada A Fantástica Fábrica de Sanidade. Tô aqui, eu sou Igor, sou psicólogo. Tô com Rebeca, que também é psicóloga. E tô com um historiador aqui célebre, o tio Airo da internet, para comentar um pouco sobre essa questão. A gente vai trazer aí nossas impressões. E eu quero começar perguntando para vocês, para Rebeca e para o Antídoto, quais foram as impressões gerais aí da fantástica fábrica de conservadores. Eu até, enquanto o Igor tava falando, eu já estava formulando aqui como eu falaria das minhas impressões gerais, né? Então eu já fiquei engatilhado aqui, como que eu vou abordar. Olha só, eu sou historiador de formação, né? Meu mestrado em literatura. E além disso, tem uma segunda perspectiva que eu quero dar a respeito disso, que é o seguinte: eu trabalho com vídeos, eu tenho uma empresa de vídeos na qual eu faço vídeos. E eu acho que a minha perspectiva aí, enquanto historiador, e a minha perspectiva enquanto pessoa que faz vídeos, elas são diferentes e eu acho que ambas são igualmente relevantes. E eu tenho uma terceira perspectiva também, e essa eu não quero falar sobre ela antes de vocês terem falado as perspectivas de vocês, mas eu tenho uma terceira perspectiva também, que é a seguinte: eu sou o público-alvo desse vídeo, dessa série. Certo? Por quê? Porque essa série ela foi feita muito claramente para pregar para pessoas que sofrem de depressão, que sofrem de problemas de saúde mental amplamente, mas sobretudo de depressão e de ansiedade, né? E eu sou uma pessoa que sofre de depressão e de ansiedade há muitos anos, assim. Muitos anos. E eu tenho isso hoje sob controle, mas isso nem sempre foi assim. Eu achei as minhas formas de lidar com isso, que passaram e não saíram de ajuda profissional e várias outras coisas da minha vida pessoal. Mas eu acho que esse vídeo foi feito, essa série foi feita para falar para as pessoas que estão passando por essa dor, que se identificam com essa dor que eles descrevem e que estão procurando alguma coisa para lidar com essa dor. Então, eu posso falar primeiro como historiador, segundo como produtor de audiovisual, porque eu sou profissional nessas duas áreas. Mas depois de vocês falarem o que vocês acham enquanto profissionais da psicologia, eu quero aí falar como amador daí. Eu quero falar como público, sabe? Como cidadão, como doente, enfim. Enquanto historiador, eu tenho muita clareza para dizer que de todas as coisas que eu já vi do Brasil Paralelo, essa é a que mais caricaturalmente faz um trabalho pseudo-intelectual. Por quê? Porque eles vão atrás de pessoas que têm algum renome, a maioria delas tem algum respeito entre seus pares. Fora o Eles Ricardo não Ventura, né? Não, sim, não, obviamente não todas as pessoas, mas algumas das pessoas que estão falando ali são pessoas que Sim, têm, né, que são reconhecidos pelo sim. público em geral como sendo pessoas entendidas do assunto, como pessoas críveis, como pessoas confiáveis, que o público geral dá credibilidade para essas pessoas. E aí elas usam uma série de ideias de depoimentos com uma profunda desonestidade intelectual para fazer com que essas coisas pareçam o contrário do que elas realmente são. Então, quer dizer, o ponto central da argumentação deles é: o mundo está doente porque falta valores cristãos e conservadores. Esse é o cerne argumentativo da coisa. E para defender os valores cristãos e conservadores, eles vão pegar, por exemplo, o Nietzsche. Começa com o Nietzsche, né? Quer dizer, o primeiro livro que eu li do Nietzsche se chama O Anticristo. Pra vocês terem noção. Tá entendendo? O Nietzsche é provavelmente o crítico mais reconhecido dos valores cristãos, certo? O âmago
do trabalho do Nietzsche em relação ao cristianismo é dizer que o cristianismo é uma cultura de morte, é uma cultura de doença, é uma cultura de antivida. E aí você dizer, o mundo está doente, e segundo o Nietzsche, ele está doente porque falta cristianismo? Bem, Tá entendendo? É uma desonestidade intelectual profunda, profunda. E por que eles começam com o Nietzsche? Por que eles escolhem começar com... Por que eles não começam com um pensador conservador de verdade? Por que eles não começam com um pensador cristão? Porque eles até falam de alguns pensadores cristãos. Mas por que eles não vão atrás, sabe? Por que eles não focam tanto quando focam no Nietzsche? Nessas outras figuras. Bom, porque o Nietzsche, ele tem a estética da rebeldia. O Nietzsche tem a fama de ser aquele autor difícil que, assim, o martelo, né? brasileiro... mas assim, o brasileiro médio, certo? 86% das pessoas do Brasil têm dificuldades graves de interpretação de texto. Então, basicamente, 5 em cada 6 brasileiros que pegar o Assim Falou Zaratustra e ler, não vai entender aquilo. Não vai entender. Sabe? Então, beleza, vamos pegar esse aqui, que a imensa maior parte das pessoas não entendem, mas que conhecem de ouvir falar e sabem que tem uma mística em torno dele, e que tem uma estética da revolta e do ser contra tudo que está aí, e vamos usar esse daqui como a minhoca ali no anzol para fisgar a pessoa que tá de saco cheio de tudo que tá aí. Então a pessoa tá de saco cheio desse zeitgeist e vão usar como isca justamente o pensador, que diz assim, é justo e certo a pessoa tá de saco cheio do zeitgeist dela. É uma coisa admirável isso, sabe? Só que o porquê disso é completamente oposto, né? Então, enquanto historiador, assim, eu tive muito contato com Nietzsche, porque o meu irmão fez o mestrado dele em Nietzsche, e ele fez o mestrado na mesma época que eu estava fazendo a graduação, porque ele é mais velho que eu. E eu era tipo os fichamentos dele. Ele lia e ia explicar para mim como uma forma de internalizar e processar o que ele tinha acabado de ler. E eu fui pegando aquilo. Então eu tive muito contato com a obra do Nietzsche. E você não precisa ser um grande entendido de Nietzsche para entender que o que eles estão falando ali é balela, né? Mas aí, claro, é extremamente pertinente, né? Porque, afinal de contas, um dos maiores nomes da direita relacionado à saúde mental é o Jordan Peterson, que fala de Nietzsche. Então, falar de Nietzsche já está pontuando com esse público, né? É muito desonesto intelectualmente no nível mais profundo da desonestidade intelectual, né? Porque uma desonestidade intelectual leve seria assim, omitir coisas, tá entendendo? Omitir coisas relevantes. Uma desonestidade intelectual um pouco mais grave seria fingir que você não tem um posicionamento, fingir que você não tem um ponto de vista e que as coisas que você está colocando são objetivamente as coisas que importam. Agora, isso aí é um nível muito mais baixo de desonestidade intelectual, que é pegar um conceito pelo seu poder de reconhecibilidade, quântico, ou energia, sabe? E usar isso para passar uma ideia que não só não é a ideia que isso passa, mas é oposta à ideia que isso passa. Então é pior que o coach quântico, porque o coach quântico está pegando uma coisa que não tem nada a ver com física quântica e usando a reconhecibilidade desse nome quântico para te convencer de uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Nesse caso é pior, porque está pegando a reconhecibilidade do Nietzsche para convencer de uma coisa que o Nietzsche era contra, sabe? Então, enquanto historiador, é isso que mais me chama a atenção, né? É que eles são capazes de identificar, eles são capazes de diagnosticar o problema e apresentar para as pessoas um problema real e verdadeiro. As pessoas estão doentes, as pessoas estão insatisfeitas, as pessoas estão sofrendo, e de legitimar esse sofrimento. O que é mais do que muito conservador já faz. Dizer que é mimimi, dizer que blá, blá, blá. Então ele começa começa diagnosticando de uma maneira aceitável
né? Um problema O legítimo. começo parece verossímil, né? Sim, e a partir daí, a partir do momento que eles identificam um problema legítimo, eles vão oferecer uma resposta completamente ilegítima para esse problema. E é isso, enquanto historiador, que eu acho que eu não posso deixar de falar, assim, sabe? Que eu seria desonesto se eu não falasse disso, né? E aí eu, enquanto artista, eu, enquanto produtor de vídeo, eu tenho que dizer o seguinte: tem uma produção muito bem feita. Netflix, o negócio. Muito bem feita. E ela é muito bem feita no sentido técnico, no sentido de fotografia, dá para ver que ela tem um orçamento bom, Generoso. tem pessoas profissionais trabalhando ali, mas além disso ela é muito bem feita num sentido pragmático, porque eu acho que ela é feita de uma forma que de fato apela para as pessoas que elas querem atingir, sabe? Ela é eficiente, ela não só é muito profissional, como ela é muito eficiente. E aí eu sei que vai ter um monte de gente que vai torcer o nariz quando eu falar o nome desse cara, mas eu preciso falar. O Alain de Botton, que é um cara que tem também muito dessa filosofia pop, dessa coisa de, né, de ser popular e de querer. Ele fala muito sobre isso, né? De a gente usar a estética e a gente usar uma produção para atingir objetivos e ser eficiente. Mas aí a questão é ser eficiente para quê? E esse que é um ponto de interrogação que ele coloca. E ele coloca de uma forma muito clara, que é o que ele se propõe a fazer. Ele nunca quis ser um filósofo profundo, ele quis ser um filósofo medianamente entendível. E isso ele coloca de uma forma muito, muito boa, né? Que é isso, né? É eficiente, mas é eficiente para quê, né? Se a gente tivesse uma produção do nível do Brasil Paralelo, tão eficiente quanto o Brasil Paralelo, para fazer coisas intelectualmente honestas, certo? Isso seria uma grande coisa, isso seria uma coisa muito boa, né? Que é o que, por exemplo, algumas pessoas lá fora, lá na gringa, estão chegando nisso. Philosophy Tube, por exemplo, tem um nível de produção massa, conseguiu chegar nisso. Você assistiu os últimos vídeos, né? E para fazer para defender um ponto que é intelectualmente honesto. E aí, Rebeca? E aí, como ele falou nesse sentido mais de historiador, né, e de uma pessoa que trabalha com questão de vídeo, acho que no sentido, assim, de uma pessoa da psicologia. Primeiro eu entendi, assim, como se eles estivessem buscando, pelo menos na primeira parte, estudar ali, tentar entender, tentar construir um entendimento sobre por que as coisas estão como estão, na questão da saúde mental e tal, né, como fatos históricos se relacionam com isso. Então, primeiro eu estava tentando entender o que era, do que se tratava, e aí depois fui percebendo, né, como em muitos pontos são prestados muitos de serviços em relação ao que eles falam sobre saúde mental, as teorias que eles vão usando ali, e aí mais para o meio também, quando eles entram mais realmente sobre terapias, tipos de terapias, abordagens da psicologia, e vão contando algumas mentiras mesmo assim, na cara de pau, que a gente olha e fala, como assim eles disseram isso? Claramente, assim, uma coisa que alguém que não parou para estudar aquele ponto específico da psicologia e não foi estudar direito para falar algo que seja válido sobre. E, nesse sentido, assim, concordo bastante com várias coisas que o Antídoto falou, de construir essa coisa, assim, de pregar uma coisa ideológica mesmo, de conservadorismo, né? Fazendo com que toda essa coisa de saúde mental fique nesse emaranhado aí. E fica nessa coisa de problema de saúde mental, é uma falta de Deus, é fruto da quebra, da destruição desses nossos padrões de sociedade que a gente tinha. Derrubaram isso e agora a gente está sem sentido, as pessoas não têm mais o que fazer da vida, não vem mais sentido em nada. E é por isso que a gente está assim, adoecido. Também como se a mensagem fosse essa, né? E aí, até sobre essa questão do Nietzsche que ele estava falando, teve um momento que acho que eu ainda estava meio na ingenuidade, assim, tentando entender a construção que eles estavam fazendo e tal, quando eles iam trazendo Nietzsche. E eu fiquei, sim, e essa interpretação aí? Se alguém está interpretando desse jeito, acho que está interpretando bem errado, né? Mas aí depois, no sentido assim, de que se as pessoas, no geral, estivessem interpretando Nietzsche desse jeito, para poder colocar em prática na vida delas essa coisa que eles trazem. Mas depois fui percebendo que, como o Antídoto falou,
É um negócio de... Eles tentaram usar isso e mudar tudo e reverter tudo para apoiar uma teoria, um negócio, um achismo que eles estão trazendo. E, enfim, muitos pontos me deixou incomodada. Tem uns pontinhos assim que dá, que acho que dá pra gente falar depois, que são até interessantes ou positivos de alguma forma, mas de maneira geral, a maior parte do documentário me deixou incomodada. Minha impressão geral agora, né? A impressão geral que eu tive, primeiro concordando com o Antídoto, é uma produção muito bem feita, né? Um negócio que parece uma produção Netflix. A própria abertura tem animações assim de um Jesus em neon, estética assim maravilhosa, um negócio muito bonito. E a qualidade também, técnica, a fotografia, tudo legal. E eu vou linkar isso com 2 vídeos que eu vi do Ian Neves, né, que também já comentou sobre essa questão do Brasil Paralelo. O primeiro é que tem um vídeo dele que ele fala sobre a tática do Brasil Paralelo, como é que eles fazem, né, para instituir essa ideologia. Primeiro, eles têm muito dinheiro, pelo que ele falou, né? Teve um ano que eles gastaram 5 milhões no Facebook, com anúncio. Então, se eu e o Antídoto e a Rebeca tivéssemos 5 milhões para gastar em publicidade, apenas em publicidade, e não em produção, né? Só em publicidade. Não em produção, só em publicidade. Só em publicidade. Só no Facebook. Só no Facebook. Só, né? Muito provavelmente a gente conseguiria fazer algo naquele patamar também. E conseguiria espalhar nossa mensagem aí, né? Que nem uma mensagem assim tão revolucionária, né? Tipo, nossa, tem pessoas passando fome, isso não é legal, pessoal. Nossa, o mundo vai acabar em alguns anos se a gente continuar no padrão que estamos. Que não é um negócio assim tão absurdo, né? Para alguns é. E uma coisa também que o Ian fala é que eu concordei bastante, que eles dão a impressão de que eles estão fazendo um trabalho sério. Então, quando você vê o nível de produção, quando você vê os nomes envolvidos, uma pessoa desatenta vai achar que é algo de renome. Então, vai comentar, né? Nossa, tem um cara, inclusive, que o cara é presidente da Associação de Terapias Cognitivas, que é o Wilson Vieira, que é um cara absolutamente excepcional, um cara muito bom. E ele aparece lá, para umas 2, 3 falas. E aí, pô, tem esse cara, tem a Viviane Mosé, né, que pode ter alguns defeitos, mas é uma referência, assim, em Nietzsche. Mas bota esses nomes do lado de umas figuras como o Ricardo Ventura. Que, não sou eu que tô falando isso, né? Tem um vídeo de um rapazinho, que é o Felipe Pissi, mostrando, assim, por A mais B, porque ele é considerado um pseudocientista. Não sou eu que tô dizendo, né? Vou deixar aqui no link o vídeo do Felipe Pissi. Inclusive o Abravanel acho que reage, né? E esse é o cara, pra vocês terem noção, que o Metaforando chama de pseudocientista. Que é o cara da pseudociência, pra vocês verem o nível. Então, como eu brinquei com a Rebeca, a gente falando em off, eles misturam as coisas sérias em uns debates muito importantes, como a questão da hipermedicalização, da fragilidade do diagnóstico psiquiátrico, e que de fato são debates sérios, só que mistura com uma pororoca de churume, um monte de coisa aqui que é conservador e que nada a ver. E eles criam uma narrativa que pode dar a impressão de que, não, eles estão falando e a gente entrevistou eles sobre o tema e eles estão concordando sobre o tema. Mas não é isso. Eles botaram um monte de coisa descontextualizada para fazer uma peça publicitária. Que nas palavras do Ian, né, é uma propaganda católica olavista. Nas palavras dele, né? Mas por isso que eu brinquei, né? A fantástica fábrica de conservadores. Ou a fantástica fábrica de catolicismo. Tem uma parte assim que eu gargalhei, porque foi tão absurdo que não deu. Que eles basicamente estão falando que, não, esses negócios New Age, essas terapias agora, elas não são tão boas. Sabe qual é o verdadeiro psicólogo? São Tomás de Aquino. Quando eu vi isso, eu gargalhei, eu pausei assim, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Mas eles chegaram num ponto de falar sobre as terapias que são mais empiricamente sustentáveis hoje, né? Mais cientificamente com evidências. E aí voltaram num negócio de dizer que tinha psicologia já nesses autores
E era uma psicologia com alma. Quando eles falaram essa frase assim, é a verdadeira psicologia com alma. Como se a psicologia de hoje, essa baseada em evidências, tivesse tirado toda a profundidade do que é o ser humano, tipo, fosse um negócio super superficial. E aí, lá Tomás de Mecanicista. Aquino é que é um negócio que tem profundidade, que realmente mexe lá no fundo e que é capaz de, enfim, de entender e de melhorar a vida de um ser humano. Ó, e outra coisa que eu acho que é importante falar antes da gente prosseguir, que a gente tá fazendo esse vídeo, porque talvez você chegue numa peça do Brasil Paralelo e pense, nossa, que bonito, que coisa não sei o quê, mas o que a gente tá tentando alertar aqui é que parece, ao que tudo indica, é uma forte peça publicitária para um negócio reacionário. Tanto é que o Brasil Paralelo, eles têm parceria com o Rodrigo Constantino, com o Eduardo Bolsonaro, com o Nando Moura, que talvez vocês concordem comigo, não sejam os nomes mais progressistas que vocês conhecem. E com Mas muitas outras... assim, desculpa te interromper, Igor, mas eu tenho uma coisa que eu acho que é bem importante que tem que ser dita. O fato de eles não serem progressistas, certo? Assim, não é o principal problema deles. Sim. Entende o que eu quero dizer? Você Sim, pode eu ser concordo. uma pessoa conservadora em N aspectos Sim. e ainda assim ser uma pessoa intelectualmente honesta igual o Bar com quem você pode sentar e ter uma conversa, sabe? E que vai ser uma coisa boa em N outros aspectos que não compartilha a nossa visão de mundo e tudo bem. Assim. Vida que segue. Sabe? Eu sou tropicalista antropófago. O outro é o que mais me interessa. O outro. Agora, é desonesto. Sim. Num nível profundo. Entende? Assim como, por exemplo, o Constantino e o Eduardo Bolsonaro também o são, sabe? Então eu acho muito importante a gente falar isso, sabe? Porque assim, ó, o cara que ele já é mais progressista, o cara que já tem uma visão de mundo mais à esquerda, o cara que já tem etc., ele vai olhar para aquilo e se ele tiver um pingo de senso crítico, ele vai entender que aquilo lá é uma coisa conservadora. Isso não, né? Isso não é subtexto, isso é o texto. Agora, a pessoa a pessoa que é pega assim desprevenida, ela pode acreditar que aquilo lá é um negócio profissional e bem feito, porque em termos de audiovisual, inclusive, ele é. Mas é uma gigantesca desonestidade intelectual de cabo a rabo, sabe? Então eu acho que isso é o mais grave. Isso é o mais grave. Não só por ser uma coisa que não é progressista. Então, reiterando, como o Antídoto falou, não só porque vende essa ideologia conservadora de maneira escusa, mas como também é intelectualmente desonesto em todos os aspectos. Até a montagem deve ter, porque eu não entendo tanto de semiótica, mas eu imagino que até a montagem ali, eu sei que a disposição dos entrevistados é um negócio assim totalmente desonesto, porque é para dar uma ideia de concordância com pensadores que não necessariamente concordam. Tanto é que, como você comentou, começa com o Nietzsche. Só que... E aí vai trazer o niilismo do Nietzsche. Só que eles atacam... Não é o niilismo do Nietzsche. Eles estão propagando o niilismo do Nietzsche. O que deixa uma grande confusão cognitiva. E uma coisa que é muito curioso, que isso também tem no vídeo do Ian, né? É que eles veiculam anúncios em veículos de esquerda, progressistas. Sim, nos meus vídeos tem o tempo todo. Pois é, nos vídeos do Antídoto, nos vídeos do Meteoro Brasil, nos vídeos do Jones Manuel. Deve ter coisa do Luigi, que também é mais progressista. E deve ser basicamente para pegar uns desprevenidos ali, que tá com a compreensão meio vacilante, e fazer uma lavagem ideológica ali, né, nele. Claro. E naturalizar coisas que não podem ser naturalizadas. Né? Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. Uma pergunta bem honesta mesmo, não é uma pergunta retórica. Tá? É o seguinte, eu peguei o negócio do Nietzsche muito fácil, porque, de novo, é um filósofo sobre o qual eu tenho algum conhecimento. Nem a minha expertise, mas, né? Agora, quando eles estavam fazendo aquele histórico da psicologia, falando sobre as várias vertentes e tudo mais, sabe? Eu não peguei nenhum grande buraco ali. Tava me parecendo razoável, assim, sabe? Tava parecendo dentro da proposta de tocar superficialmente em todas essas correntes, né, cronologicamente. Tava me parecendo razoável. E aí, depois eu parei a pensar,
Claro que tá me parecendo razoável. Eu não sou psicólogo, eu não entendo de psicologia. Rebeca, Né? quer comentar? Ou eu comento? E aí eu queria perguntar para vocês isso. Esse trecho que eles estão fazendo, ele é frágil, assim, em termos de psicologia, em termos de entender as vertentes e o histórico da psicologia, ele é tão frágil Quanto o resto? quanto... porque a parte do Nietzsche, como eu já falei, não é só que é frágil, ela é desonesta. Ela é desonesta. Nesse caso, isso também é desonesto? É só frágil ou tá dentro do aceitável, assim? Eu começo, Rebeca, você começa. Acho que passa pelos dois, né? Eu acho que em muitos pontos eles vão mesclando coisas assim que fazem sentido e que a gente da psicologia sabe, pelo menos. Eles falam superficialmente e até nós, às vezes, alguns daqueles autores estudamos superficialmente e tal, porque é a história da psicologia. Mas acho que muitos pontos históricos fazem sentido, nesse sentido que você disse, né? De pegar um pouquinho e ir explicando razoavelmente a história, não aprofundando nesses autores e tal, mas chega num ponto que aí eles vão trazendo uma ideia, pelo menos o que me ficou assim, que eu tô lembrando agora, é de que foi se esvaziando, meio que muitos daqueles autores tinham teorias que tinham uma profundidade sobre o humano, e aí com o tempo alguns desses autores foram mudando o olhar, e aí se esvaziou nesse sentido que eu falei até, né, de não temos mais uma psicologia atual que mexe na profundidade do humano, tipo um negócio superficial e tal. Porque E aí assim, acho que a gente isso é falou de sem desonesto alma, também. né? Isso. Mas assim, como eu não tenho alma, eu não reconheço quando uma coisa é sem alma. Então eu queria pedir justamente para vocês que têm. Mas uma coisa assim que eu acho que eles fazem com esse histórico da psicologia a mesma coisa que faz com o Nietzsche. Ele pega alguns pontos que, para uma pessoa desatenta, é verossímil, só que mistura com coisas que são absolutamente desonestas. E aí meio que pode dar uma impressão de que é aquilo mesmo. Mas eu listei alguns pontos aqui que são absolutamente inaceitáveis e desonestos. Por exemplo, eles estão falando sobre a história e eles são bem superficiais e até aí tudo bem, porque parece ser a proposta. Mas eles traçam uma narrativa muito desonesta. Ia falar um palavrão aqui, mas não vou. Mas é muito desonesto. É bem desonesto. Mas como assim desonesto, Igor? Eles estão falando e eles começam a falar sobre behaviorismo, que é uma das grandes linhas da psicologia. Muito respeitada até hoje, tem muitos behavioristas. Embora eu não seja, tenho amigos aí que são. Tenho até amigos que são, né, behavioristas. E aí tem umas esquisitices teóricas. Por exemplo, eles vão falar que que o autor do behaviorismo, Skinner, ele levou a tudo que conhecemos na psicologia norte-americana. Aí eu ouvi isso e fiquei... Que psicologia norte-americana é? Verdade, De onde você né? tirou isso? Não faz nenhum sentido. E aí ele fala sobre a terapia cognitivo-comportamental. E ele traz algumas coisas de verdade, né? Então, por exemplo, hoje, a terapia cognitivo-comportamental, ela meio que tem um monopólio das evidências. Mas não porque ela é melhorzona e tal, porque ela está num contexto experimental, que ela começou com psiquiatra e já começou com estudo experimental. Então, meio que ela saiu na vantagem, assim. Então, não que ela tenha todas as evidências, mas ela tem muitas, né? Então, para toque, para pânico, para transtorno afetivo bipolar, questão de habilidade social, questão de regulação emocional, depressão maior, muita coisa. Mas tem outras terapias também que têm evidência, como a terapia dialética comportamental, a famosa DBT. É a melhor evidência para comportamento suicida e para borderline. ABA, que é a análise do comportamento aplicado. É a melhor evidência para autismo, né? Então, tem essas outras terapias. E não quer dizer que a psicanálise e as humanistas sejam um lixo que não tem serventia. É que hoje elas não têm, experimentalmente, as melhores evidências. Porque elas não vêm no seio experimental. Elas estão começando a entrar no jogo agora, da ciência. E vão ter Alguns uma... nem querem ainda, né? E algumas nem querem. A Mas... psicanálise, via de regra, nem quer, né? Mas tem estudos da psicanálise também, experimental. Mas são controversos. Mas tem. É a melhor evidência para alguma coisa? Não é, mas tem. E aí tem umas pessoas, tem um campo chamado práticas baseadas em evidência. Que basicamente vai defender que na terapia a gente tem que basear a evidência. Tem que usar a melhor evidência disponível. Tem que considerar a expertise do clínico, ou seja, a melhor evidência para transtorno afetivo bipolar é TCC. Mas eu sei fazer TCC? Tem que considerar isso também, né? De repente eu sou melhor com terapia do esquema. Que também tem uma evidência, pode ser não ser a melhor, mas tem. E outra coisa também é
características do cliente. A TCC nasce no seio norte-americano, que eles valorizam muito o individualismo, né? De certa maneira, o raciocínio científico, de certa maneira, tem as características. Mas essa terapia na Índia, será que funciona? Já que eles têm uma cultura bem mais coletivista, né? 93% dos casamentos são arranjados. Tem sistema de casta. Então, tem que ver isso aí. No Brasil, será que o protocolo norte-americano funciona? A gente tem que adaptar. Então, falando assim, né, as práticas baseadas em evidências parecem algo bem ok. Mas, assim como muita coisa que é legal, como o Você marxismo... está dizendo que talvez evidências não funcionem no Brasil. É isso. Evidências. Evidências. Que tal? Mas Isso é loucura de dizer que você não quer. Isso é negar as aparências. aí o que acontece é que, tal como muitas boas ideias, como o marxismo, e como inclusive os psicanalistas, a fanbase é muito chata. Então, muitas vezes o pessoal da PBE vai ser muito incisivo de chamar uma terapia de pseudociência, de dizer que não vale, dizer que é porcaria, por aí vai. Eu não vou por essa linha, embora eu atenda com a prática baseada em evidência. Dando esse contexto para todo mundo, vocês entenderem, porque eles não são honestos. Ele fala que, né, tudo que conhece na psicologia norte-americana vem de Skinner. O que não é verdade. É impreciso. Isso é desonestidade intelectual. E outra coisa que ele fala é que a terapia cognitivo-comportamental é uma filha do behaviorismo. Isso, para qualquer pessoa que entende um pouquinho de psicologia, é algo absurdo. Isso ofende tanto behavioristas quanto o pessoal da cognitiva. Ninguém concorda sobre isso, né? O Aaron Beck, ele era um psicanalista. Ele era psiquiatra e psicanalista. E ele foi testar empiricamente as hipóteses da psicanálise da época. Que era o quê? A psicanálise da época tinha uma hipótese que a depressão era meio que uma raiva inconsciente. E ele foi fazer anotações da fala dos clientes e dos sonhos. Só que ele notou que não. As pessoas deprimidas, na verdade, tinham uma visão negativa sobre si, sobre o outro e sobre o mundo. E aí ele viu experimentalmente que a psicanálise da época não estava legal. E aí criou sua terapia. Não criou assim do nada, né? Tinha outro amigo lá, que era o Albert Ellis, juntou as ideias e criou a TCC. Mas ele já era psiquiatra. Então, e tinha esse cuidado experimental. Então já começou nesse seio. Então, duas imprecisões. Pode falar. Comportamental, na verdade, tiveram algumas coisas, né, de ferramentas da comportamental que foram se unindo ao longo do processo de construção da terapia, mas não é que foi uma filha, né? Não, e a visão de homem... a visão de homem da pessoa do TCC para a visão de homem de behaviorista não tem nada a ver. Inclusive, eles brigam. Vai ser um negócio conflitante. É oposto. Eles falam que é uma filha. Não é. Isso é mentira. Então, trata a terapia cognitivo-comportamental como se fosse behaviorismo. Por quê? Porque eles tentam desvalidar o behaviorismo como algo sem alma. E aí eles usam esse espantalho também para TCC e botar tudo no mesmo negócio, né? Acho que, na verdade, eles ainda pegam a TCC para tirar como o pior de tudo, né? Porque eles disseram que foi uma filha do behaviorismo, e aí eles colocam como um negócio que é totalmente... não tem visão de homem, então é só... Eles falam que é só ferramentas, né? Uma caixa de ferramentas. Então foi tipo, a TCC tem protocolos para cada condição, né? Para cada transtorno e tal, para alguns, né? Na verdade. E aí, então, ela é só uma caixa de ferramentas que está sendo útil para os sintomas desses transtornos e tal, mas ela é vazia porque ela não tem uma visão de homem. E sabe uma frase de fuder? Que é essa aqui... Eles falam lá, né? Tem um mocinho que fala lá. TCC é uma caixa de ferramentas muito boa de um carpinteiro que não sabe o que vai construir. Nossa, essa foi, meu Deus do céu. Então, sim, na questão da psicologia... Eu ri em vez de chorar, né? Porque... é muito desonesto. E eu vou trazer aqui, já que a gente está aprofundando nessa questão de saúde mental, qual é o melhor tratamento que a gente tem para depressão? Para falar rapidão, né? Para a gente entender quais são as possibilidades. De fato, é Deus o melhor tratamento? O que é que a gente tem hoje? Hoje a gente tem duas terapias que são recomendadas. A terapia cognitivo-comportamental e a terapia interpessoal. São as melhores evidências. Quer dizer que outras não tem? Tem, mas as melhores que a gente tem hoje é isso. E justamente por esses fatores históricos. Não quer dizer que a TCC seja a melhorzona. Isso junto com medicamento. Só que tem limitações na terapia, nesse tipo de terapia.
Só que eles não tratam de maneira honesta. E eu vou trazer aqui pra vocês quais são as limitações. Se a gente pegar 100 pessoas com depressão e aplicar TCC mais medicamento, uns 70% vai melhorar. O que pra zero é muito alto, né? Só que não é 100%. Mas tem evidências boas para esse 70%. Só que tem esse 30% aí que não vai atingir. Quais são as alternativas para isso? Tem algumas. Tem terapias de estimulação cerebral, como a estimulação transcraniana, que tem evidências interessantes. Inclusive, a eletroconvulsoterapia tem evidências super interessantes para depressão resistente, por incrível que pareça. Porque, historicamente, a eletroconvulsoterapia era usada como método de tortura. Nem era eletroconvulsoterapia, né? Era tortura mesmo. Só ver, sei lá, aquele livro da Daniela Arbex, de Barbacena, O Holocausto Brasileiro. Era tortura. Tortura mesmo. E nem era só para doente mental. Para qualquer pessoa em situação de rua, que eles consideravam vagabundos, botava lá dentro e torturava também. Então, um negócio abjeto. Mas hoje... É porque a própria ideia de doente mental se transforma com o tempo, né? Pois é. Mas hoje, tem pessoas que mudam da água pro vinho, já tentou se matar várias vezes, não respondeu a terapia e remédio, fez a eletroconvulsoterapia e melhorou. Só que eles não trazem, por exemplo, esse dado. E não trazem dessa maneira que eu tô trazendo. Tem gente hoje em dia que ainda divulga esse tipo de terapia como se fosse do mesmo jeito que era antigamente. É. Como se fosse ainda uma forma de tortura, que não é mais assim. Então, antídoto, talvez você tenha uma depressão resistente aí. E se você tivesse num centro assim que tivesse essa eletroconvulsoterapia e você fizesse, você poderia ir lá, sei lá, pegar um moto Uber, você ia fazer o tratamento e você ia sair de lá de boa. Você só ia ter uma perca de memória recente. E talvez isso mudasse a sua vida. E sim, mas assim, olha aqui que eu penso. Vamos lá. A gente tá falando de coisas e a gente tá falando de assim, quando você diz, tem 100 pessoas que têm esse problema. Uhum. Aí você vai lá e trata, e aí dessas 100, 70 resolve, né? Fazendo a Igor terapia. E já a Rebeca terapia, se for lá 100 pessoas e fizer, 80 vai resolver. Então a Rebeca terapia, ela é mais eficiente que a Igor terapia, né? Uhum. Agora você dá 2 passos para trás e você pensa o seguinte: de repente, um desses 20% que para quem a Rebeca terapia não funcionou, Sim. a Igor terapia funcionaria. Total. Então, o que é eficiente proporcionalmente dentro de um grupo, não quer dizer que vá Sim. necessariamente ser eficiente com um indivíduo. Total. Né? Então vamos dizer, ao passo de que é compreensível uma rivalidade, uma disputa entre diferentes perspectivas e tudo mais, o fato é que, do ponto de vista do indivíduo que tem um problema, é melhor que elas coexistam, né? É melhor que você tenha essa diversidade de técnicas que vão, né? E que vão desde, vamos dizer, tem muito pouco a ver, né? Uma terapia de choque, com perdão do trocadilho, né? E análise. Sim. São coisas radicalmente diferentes e que analisar essas duas coisas pela ótica da eficiência não é muito honesto. Porque porque tem coisas que não são nem mensuráveis. Sim. Né? E o objetivo da análise não é curar uma doença da mesma forma que um gesso no pé vai curar o seu pé quebrado. Não é bem isso, né? Uhum. Então eu acho importante que todas essas coisas existam. E aí, nesse sentido, a ideia de uma caixa de ferramentas tão mal usada pelo Brasil Paralelo poderia até ser uma ideia válida, né? A ideia de que existem várias ferramentas para vários tipos de pessoas e que o que funciona para um não necessariamente funciona para outro, o que funciona para uma coisa não necessariamente funciona para outra, né? Pois é, e note que a natureza do debate não vai para essa natureza que está agora a gente discutindo na série. Então eu tô falando aqui alternativas, né? Então, deu o tripé da psicologia baseada em evidência. Falei da preferência da pessoa. Não respondeu o TCC? Tenta de esquema, tenta psicanálise, tenta gestalt. Tem alternativas. Não respondeu nada disso? Tem outras alternativas. ECT, estimulação transcraniana. Enfim, tem algumas se surgindo agora. Terapia assistida por psicodélicos, que tem tudo para, no futuro, ser uma alternativa também. Mas eles não trazem assim. O que é que eles trazem?
psicólogo de verdade é São Tomás de Aquino. Então, tá entendendo porque a gente tá indignado? Porque Rebeca ali estava puta. Mas você concorda comigo, Rebeca, nesse ponto? Sim, eu só ia comentar algumas coisas do que ele falou, no sentido de realmente essa coisa de que tipo de terapia vai funcionar, vai ser melhor para cada pessoa. Às vezes, realmente vai ser muito particular, depender de quem é aquela pessoa, do histórico dela, de qual é o problema dela. Às vezes, realmente, sei lá, ela tá em uma condição que a TCC tem uma evidência boa para isso, mas ela vai no psicanalista, pode ser que ela tenha uma melhora, que ela consiga lidar melhor com as questões dela. Mas acho que uma questão é essa coisa de ser honesto, o profissional individualmente, no sentido de ele não deveria divulgar que o trabalho dele é eficiente para uma coisa se ele não tem como basear essa afirmação, né? Então, na TCC, a gente sabe que pode ser que não funcione para algumas pessoas e pode ser que tenha um outro que vai funcionar, né? Mas aí a gente coloca esse fato baseado em estudos. E aí tem uma galera que vai afirmar que é a mesma coisa. Então, tipo, é uma pessoa com depressão e aí o psiquiatra vai lá e fala, faça com TCC porque é a melhor evidência que está tendo. E aí chega uma outra pessoa e diz, não, é tudo a mesma coisa, não tem essa de evidência não e tal. Então, pregar como se todas fossem iguais e como se todas tivessem o mesmo embasamento. Então, isso é um pouco desonesto também. Sim. E tinha uma outra questão, mas acho que eu acabei esquecendo. Inclusive, por se todas fossem iguais, não teria necessidade de ter mais de uma, né? Mas nessa questão da iguais, psicologia... elas seriam basicamente... Iriam todas pelo mesmo caminho, né? Mas nessa questão da psicologia, deu para ficar claro porque não é... Que a discussão não é honesta? Sim. E também tem uma questão que é meio perigosa. Talvez muita gente entre no ponto de, Igor, mas essa evidência de laboratório não vai servir para as pessoas e tal. E de fato tem limitações, né? De fazer o estudo clínico randomizado. Que é isso, né? Pegar 100 pessoas e botar atores. É o que a gente consegue. No momento. E se você tivesse uma maneira melhor, a gente fazia. Mas se um procedimento, ele nem consegue passar nisso que é limitado, por que ele... E aí, muitas vezes, as pessoas na terapia, eles vão se basear em vieses pessoais. Pô, o paciente tá melhorando. E o paciente quer agradar o psicólogo. Não, tô melhorando mesmo. Tudo bom. E tem que você tá achando, tá ótimo. Tá bom. E a questão que eu acho complicado também na série é que eles vendem muito esse negócio da família. Eles têm um foco, assim, muito pesado na família. Tanto é que aquela cena que eles colocam de teatro, né, mesmo, de como se fosse um filminho, é muito um negócio dramático, que eu achei bem um negócio dramático mesmo. E do negócio de o cara tava lá só e tal, depressivo, solitário, usando drogas, vivendo no caos, aí conhece a menina e começa a construir uma família. E parece que aquilo é um negócio de contrapor, assim, a ideia de... É tipo... Você tá deprimido, Antito? Abandone sua terapia, abandone seu remédio. Ache uma mulher e tenha um filho, que aí sim você vai ficar bom. E isso, vocês concordam comigo que não é honesto, né? Não, e às vezes chega muito perto de ser verdadeiro, né? Diz, não, uma falta de propósito. Eu concordo que falta de propósito é um problema. Isso, na verdade, a gente tem um negócio para embasar isso até em muitas teorias, né? De que faz parte de um grande percentual para o bem-estar de uma pessoa que ela se sinta pertencente a algo, que ela tenha um propósito e tal. Sim, tem toda a coisa do Frankl também, né? Isso, a logoterapia. Tem toda coisa do Frankl também, que tem toda essa, né? Isso. Então, mas é isso, quer dizer, eles passam muito perto de falar uma coisa... legal, né? e não, porque a falta de propósito, e aí ao invés de mostrar, e a falta de propósito vem com o quê? Com a expansão do capitalismo e do pensamento neoliberal e que esvazia todas as coisas, transforma todas as coisas em dinheiro e naturaliza a hierarquia entre as pessoas, tá entendendo? Não, é porque não acredita em Jesus. É falta, tá entendendo? Não é você superar as limitações que te são impostas pela cultura na qual você vive, para a partir disso entender um propósito maior e que seja significativo para você. Não, é o seguinte, nós temos esse propósito aqui e esse propósito aqui no passado funcionou perfeitamente bem
E as pessoas eram completamente felizes e saudáveis na Idade Média, quando todo mundo tinha esse propósito aqui. Vivia até os 30 anos. E não existia amargura, e agora toma esse propósito aqui. Inclusive tem um filósofo lá que é super conservador, né? Que ele fala que a modernidade, com sua corrupção, está tentando destruir a família e a religião, que são as únicas bases de sentido que existem para a sociedade. Gente... né? Porque a gente sabe que antes da modernidade, né? Antes da modernidade as pessoas eram honestas. E todo mundo era muito feliz, né? Todo mundo era muito feliz. Vida pelo boa. amor de Deus, né? E a única forma de propósito que existe é a minha. Não, tudo bem, mas olha só, mas aqui no Brasil, antes de se chamar Brasil, tinha centenas de grupos humanos com culturas, até línguas diferentes, Sim. uma diversidade cultural muito maior do que na Europa. Um Kaiowá era culturalmente muito mais diferente de um charrua do que, vamos dizer, um português de um russo, né? Aqui a gente tinha uma diversidade tão maior e tinha tantos outros modelos de família, tinha tantos outros modelos de religião, etc, etc, e as pessoas não tinham esses problemas. Então por que você vai me dizer que esse modelo é a única coisa que existe? Pois é. Tem um ponto. Nesse instante eu vou te fazer uma pergunta, Antídoto, mas antes eu gostaria de entrar no ponto, que é isso da religião. Que talvez pegue muitos desprevenidos, né? Ah, não, Igor, de fato a religião vai curar minha depressão e por aí vai. E talvez alguns que estão assistindo acreditem nisso, né? Que de fato a religião vai mudar a sua vida. E pode ser que mude, mas eu trouxe alguns dados aqui para falar sobre isso. Que a gente tem estudos na ciência. Mas o que acontece é que de fato tem uma relação entre religião e menor depressão. Isso é ciência. Só que é uma relação muito pequena. E quando você vai dissecar essa relação, a gente descobre que não é pela religião em si, e sim pelo componente social. Pela comunidade, né? Pela comunidade. Pertencimento. Inclusive, tem estudos que mostram que não precisa ser religião. Se a pessoa estiver num jiu-jitsu ou num clube de moto, tem o mesmo efeito. Sim. Então, isso é relevante. Quer dizer que uma pessoa religiosa vai ser mais deprimida? Não. Ao que o que os estudos indicam é que não tem muita diferença em depressão em ateus e religiosos. Tem só um estudo sul-coreano que pega protestante, budista, ateu e católico. Lá na Coreia do Sul, os católicos tendem a ter mais depressão ao longo da vida. Mas só esse estudo que a gente tem. Mas, no geral, não tem diferença. E no Brasil a gente tem estudo do Daniel Gontijo e do Bruno Damasio. Não tem diferença entre ateus e religiosos. Então, desculpa, gente, mas é mas assim. Aí tu tá cometendo um erro... Um erro argumentativo, Igor. Eu vou te dizer o que é. E você tá cometendo esse erro porque a série induz a esse erro. Uhum. Mas, o que acontece? Pensa dentro da estrutura de epistemologia e tudo mais. Uhum. Certo? Em que você tem um conhecimento, para ele ser considerado um conhecimento, ele tem que ter uma validação, né? Dentro de toda a raiz epistemológica da ciência, né? A gente vai considerar um conhecimento, vamos dizer, eu sei que tem alguns problemas nessa definição, mas para ficar no básico, né? Já que você falou da Coreia do Sul, né? A gente vai ter... Vou trazer para o Ocidente aqui, em vez de falar do K-pop, eu vou falar do Justin Bieber, que é o JTB, Justified True Belief, né? A crença verdadeira e justificada. E dentro da ciência, a principal justificativa para um conhecimento, para você considerar uma coisa verdadeira, etc, etc, é empírica, certo? Dentro da religião... Questão da fé, né? Dentro da religião, a principal justificativa é a própria crença. A não contestação, né? O dogma não precisa de justificativa. Pelo contrário, o dogma é o que você usa para justificar outras coisas. Então, quando você fala, olha só, de acordo com a ciência, a religião não faz diferença. O que você está falando está absolutamente certo. Mas a pessoa que cai nessa, ela não está caindo nessa porque ela acha que a ciência diz que a religião funciona. Pode ter até uma meia dúzia de gente que ouve umas coisas assim, a ciência provou que Deus existe, porque, né? Ou qualquer coisa assim. Mas, grosso modo, a pessoa ela não está num espaço
em que ela busca legitimação institucional e empírica para entrar nisso. Ela busca uma legitimação dos afetos, né? Ela busca uma legitimação dos afetos, e por isso que você está fazendo é uma coisa que eu falei que é um erro, e não é porque quer dizer, viu, você cometeu esse erro. Eu faço isso aí o tempo todo, né? Nós somos gêmeos nisso. Não, nós somos gêmeos nisso, porque é o tipo de erro que eu também faço o tempo todo, que é o quê? É tentar pegar uma coisa, uma construção que se dá a partir dos afetos e a partir de ver o cara lá sofrendo e depois encontrando uma mulher e depois tendo uma criança e sendo feliz e bababá, e querer contrapor isso com ciência, porque isso raramente vai funcionar, eu acho, né? E aí que eu volto para aquele assunto de antes. Se a gente tivesse uma coisa tão bem feita, uma coisa tão eficiente quanto o Brasil Paralelo, com honestidade intelectual, a gente poderia atacar os afetos da pessoa. Para, a partir de pegar os afetos da pessoa, a pessoa ir atrás de um conhecimento produzido com honestidade intelectual, e sabe? E isso a gente tá no limite aqui, né? Isso a gente tem, querendo ou não, a gente tá pedalando, eles estão voando num Boeing, né? Eles têm grana, né? Eles têm grana. Pra resumir. Pra resumir, mas se a gente tivesse... Não, eu concordo que você trouxe, né? Que não vou refutar o negócio emocional com dados, né? Mas eu acho que valia a pena trazer e... Posso trazer até exemplos, né? O padre Marcelo de Rossi teve depressão. O Fábio de Mello teve também. E também tem uma pá de evangélico que teve também. E de budista que teve também. E por aí vai. Pois é. Mas, queria entrar tem uma conversa... Tem uma pergunta pra você. Eles trazem muito um léxico, assim, inclusive é meio que alt-right, né? Que é esse negócio do pós-moderno, a corrupção contemporânea e tal. E eu queria saber o que é que você entende por esse pós-modernismo, o que é que você acha dessa estratégia deles? Eu acho que essa estratégia deles, ela usa um tipo de arma argumentativa que é bem comum em teórico da conspiração, é bem comum em vendedor de produto trambiqueiro e esse tipo de coisa, mas não se limita a essas pessoas. Que é o quê? É você identificar um problema real. E a partir de você identificar esse problema real, você vender uma solução enganosa, né? Quer dizer, o que acontece? Dar um exemplo bem básico. Em vários países da Europa, a qualidade de vida das pessoas mais jovens tem caído muito em relação a gerações anteriores, certo? Por conta da precarização do trabalho, por conta, enfim, de consequências do capitalismo que a gente vive. Mas lá também tem imigrante. Então, o que eles pegam? O que a extrema-direita faz? Olha só, isso tá acontecendo e é tão difícil. E as pessoas olham para isso e dizem, puta que pariu, é verdade, né? A culpa é dos imigrantes. Não é a culpa dos imigrantes. Nos países que não tem imigração, está acontecendo basicamente a mesma coisa, sabe? Mas claro, você então identifica uma dor legítima, identifica uma dor verdadeira e vende uma solução. Então o que acontece? A pós-modernidade, o pós-modernismo, desculpa, eu tô falando dele enquanto fenômeno intelectual. Ele tem problemas. Ele tem. É claro que ele tem. Ele tem limitações, inclusive como qualquer outra vertente de pensamento vai ter seus problemas, inclusive suas limitações. Eles mesmos que criticam eles, né? Tem aquele texto do Latour muito famoso, né? Porque a crítica perdeu o vapor, né? Pois é. Então, assim, a partir do momento que tu tem um movimento intelectual de largo escopo, não muito unificado, mas que tem como uma característica mostrar a fragilidade das grandes narrativas, certo? Você deixa um buraco no formato das grandes narrativas, sabe? É que nem quando tu tá casado faz 20 anos, chega em casa e pega a pessoa com quem tu é casado com o teu melhor amigo. Fornicando, Igor. Fornicando! E aí você perdeu o seu relacionamento e a sua amizade que eram tão importantes para você. E a tua vida vai ficar muito afetada por isso, porque tem essas coisas que eram muito importantes para você. E de repente é até bom que você perdeu isso, porque o cara não era um amigo de verdade, porque o cara que te traiu não era um bom marido, mas tu vai sofrer.
Porque tu tá acostumado a ter isso e a partir do momento que tu não tem, que tu mostra por A mais B que isso não é o que tu achava, tu vai passar por muitas dores. Então, quer dizer, a cultura europeia impôs pro mundo que homem é homem, mulher é mulher, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, e isso é um dado biológico e que, portanto, é assim que a sociedade tem que funcionar. E aí, quanto mais as pessoas iam lá e estudavam, porra, mas olha só, mas nessa sociedade lá da Malásia, não tem 2 pronomes, tem 4. E nessa sociedade lá do México, tem 5 papéis de gênero diferentes. E na real, tu começa a ver que não tem nada de natural nisso. Isso é uma convenção, como é convenção separar as pessoas por N outras coisas. Tá entendendo? Como é convenção separar as pessoas entre loiros e morenos. Ah, é natural. É, mas e aí? E se eu disser que os loiros têm que mandar e os morenos têm que obedecer? Ah, não, é natural. Você tá discordando da natureza. Se você disser isso. Não, mas todos são iguais. Não, não são. Ó, tem o loiro e tem o moreno. Tá, não, mas não é natural que o loiro mande e o moreno obedeça. Ah, então você tá querendo dizer que não existe pessoas loiras e morenas. Tá entendendo? Então, e aquele cara que é ruivo? Não, tem loiro e moreno. Bom, quando a gente vai falar de sexo, por exemplo, é isso, né? Sabe que tem mais pessoas intersexuais no mundo? Ou seja, pessoas que biologicamente nascem com características que não se enquadram no tipicamente masculino e tipicamente feminino. Tem mais pessoas intersexuais no mundo do que ruivas, né? E eu dizer, não, tem loiro e tem moreno. Tá, mas o fulano que é ruivo? Não, tem loiro e tem moreno. Tá entendendo? Enfim. Então, é claro, você se acostumou com o seu marido, você se acostumou com o seu amigo, e agora você descobriu que isso tudo era uma ficção. E aí agora tu vai ter que reconstruir uma vida de novo, tu vai ter que... E é difícil. E a pós-modernidade viveu a consequência do pós-modernismo que fez isso, que pegou essas grandes categorias e expôs a fragilidade delas. E em vários casos, tu vai querer manter essas categorias, mesmo depois de expostas à fragilidade delas, e pensar, não, então como é que eu posso melhorar elas? Então um pós-moderno vai chegar e vai criticar o marxismo e vai mostrar que dentro do marxismo clássico tem essas XYZ limitações. E o próprio Marx dizia que o marxismo, né, que o pensamento materialista histórico dialético ia ter que mudar, ia ter que se adaptar, ia ter que continuar crescendo. Então tem gente que vai querer pegar a partir dessa desconstrução das grandes narrativas, o que é classe? Na real não é bem assim, então tá, mas a gente ainda quer manter isso, a gente vai pegar essas críticas todas, essas fragilidades todas que foram exploradas e vai repensar o que a gente pensa a partir disso. Tem outras coisas que não vão funcionar. E essas dores todas são dores legítimas. Assim como a legítima dor de uma pessoa que ia para a igreja e acreditava e um belo dia percebe que não acredita na real. Que é o meu caso, por exemplo. Eu cresci uma criança muito religiosa. Eu não era de uma família muito religiosa. Eu era muito religioso. Eu, com 8 anos, tinha dia que eu ia na igreja sozinho. Não ia com a minha família. Eu ia sozinho. Porque eu queria ir na igreja. E eu era uma pessoa muito fervorosa, muito religiosa. E a partir de certo ponto eu parei de acreditar. E isso não foi uma escolha, isso não foi uma decisão. Isso foi uma coisa que eu reparei. É algo que acontece, né? Reparei a respeito de mim mesmo. Tá entendendo? Eu reparei isso. E isso foi difícil, porque eu estava acostumado a ter essas crenças, eu estava acostumado a ter essa noção de certo e errado, eu estava acostumado a ter essa comunidade, eu estava acostumado a ter essa forma de legitimação. E se eu simplesmente arranco isso da pessoa e não tem nada ali no lugar para substituir, é claro que isso vai fazer falta. É claro que isso vai gerar dores e sofrimentos. Mas a culpa não é da pessoa que ficou sem fé e que por isso... Não. Pelo amor de Deus. De Deus. Tem 2 coisas assim, que eu queria falar antes da gente ir terminando. Primeiro, tem uma mocinha lá que fala que... Olha, sempre que alguém fala que a vida não faz sentido, eu peço para ver o nascimento de tartarugas. Veja o sentido da criação. E eu fiquei, meu Deus, mano, tem coisa mais sem sentido que esses negócios da natureza. Um monte de tartaruga vai nascer morta, vai vir uns gavião e comer, um negócio totalmente caótico. Vai sobreviver 2 das... 2. E aí você vai mostrar isso pra uma pessoa deprimida. Resistência à depressão, trata 10 anos. É lindo, massa. Pode ser que alguém veja sentido realmente na vida por ver a natureza fazendo algo incrível, mas... É uma receita para quem tá deprimido. E eu vou te dizer o seguinte, pode falar. Eu sei que isso pode ser chocante, mas alguém tem que dizer. Essas tartarugas aí não são católicas, tá dizendo? Para finalizar,
Eles têm muito uma retórica de que dessa geração nova. É um negócio meio Bauman, inclusive. Eu não gosto muito de Bauman, inclusive. Acho ele meio reacionário, às vezes meio conservador, embora tenha ideias legais. Mas eles vêm muito aqui com o negócio de essa geração nova não tem projeto de vida. É uma geração que não assume responsabilidades pelos seus atos. E por aí vai. E você trouxe que isso tem um fundo de verdade, né? Então, em alguns países da Europa, de fato, alguns jovens estão mais deprimidos. Outro dado também, tinha um efeito chamado efeito Flynn, que o QI entre as gerações vai aumentando. Isso é um dado muito interessante. Só que nessa geração que veio agora, parou de aumentar. Que coisa. E aí tem hipóteses que vai ser por conta de celular, tecnologia e tal. Tem outras também. Mas o que é que vocês veem desse saudosismo? Que eu não vejo com bons olhos, não. Mas de repente seja só eu. A gente realmente é essa geração assim, que não tem projeto de vida, que não faz nada. Na verdade, é um negócio que eu paro para refletir assim e fico buscando explicações para certas coisas e às vezes eu continuo meio perdida mesmo. Mas pegando até uma coisa que ele tava falando, no sentido de, nos últimos anos, talvez, nos últimos séculos, muita coisa que era considerada muito base foi destruída mesmo, e aí a gente ainda talvez esteja num momento histórico que a gente está lidando ainda. O que a gente vai construir agora a partir disso? Alguns ainda estão muito enraizados naquilo que era de antigamente, outros já jogaram totalmente fora, outros ainda estão aí nessa coisa meio em dúvida, não sabe direito o que fazer. E talvez nossa geração seja aí, sei lá, tenha muita gente que não esteja perdida nesse negócio. Mas acho que algumas coisas das novidades dos últimos anos também talvez tenha implicações nisso, mas eu acho que não tem muito como a gente ter certeza de nada, né? Sei lá, é confuso. Eu acho que tem aí, de novo, né? Eu tenho uma visão muito direcionada a respeito disso, por conta da minha formação e por conta, né? Mas eu acredito que quando a gente está falando de uma geração inteira, quando a gente está falando de um problema tão macro assim, a gente tem que buscar respostas numa escala tão macro assim, porque, né? Vamos parar e pensar o seguinte: essa geração, porque o QI veio mais baixo na média, porque blá, blá, blá. Essa geração é a geração que pegou as reformas neoliberais. Sim. Essa geração é a geração que, quando eles nasceram, sabe, todo o Ocidente estava encarando como o fim da história o capitalismo liberal, em que somente o neoliberalismo era o sistema legal e que nós estamos cortando, nós estamos minimizando o papel do Estado, nós estamos acabando com a lógica de estado de bem-estar social e blá, 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 blá. Aí você tem a Margaret Thatcher, aí você tem o Ronald Reagan, etc. Né? E aí essas pessoas que nasceram no meio disso e que pegaram todas essas coisas precarizadas, aí essas pessoas todas, de repente, elas viram adultos com um QI um pouco mais baixo. Mas a culpa deve ser do TikTok. Legal. Tá entendendo? Então eu não sei, eu tenho essa visão e, de novo, eu entendo que por ser tão ampla, ela pode ser muito superficial, assim, né? Mas agora, olha só, cara, eu vi um cálculo e eu acompanhei cada passo do cálculo, tá? Então eu posso dizer que é real. Pegou nos Estados Unidos. Agora, isso serve para muitos países ocidentais também, certo? Aí pegou um pouco para mais, um pouco para menos, mas pegou o americano recém-formado, certo? Trabalhando 40 horas por semana em 1980. E pegou um jovem recém-formado hoje, tipo vocês, ok? Trabalhando 40 horas em 2023, ok? Aí você pega todos os gastos, aí você põe habitação, carro, comida, saúde, telefone, todos os gastos. Ok? E você vê quanto que sobrava do salário do trabalhador médio recém-formado em 1980, quanto que sobra do salário hoje. Pegando o salário do trabalhador americano médio que trabalhava 40 horas recém-formado em 1980 e pegando esse dinheiro que sobrava e fazendo a correção monetária para valores de hoje, sobrava $2.700 por mês, certo? O mesmo trabalhador hoje falta $940, se não me engano, para ele conseguir empatar. Como não deprime? Oi?
Como não deprime? Aí como é que você vai ser... Ah, não, é sem projeto. Ah, é sem... Pô, mas eu tô Não muito... dá pra comer? Eu tô muito ocupado não tendo dinheiro pra comer, mesmo que eu trabalhe muito mais do que meu pai trabalhava. Mas deve ser o TikTok. Eu acho que é o negócio aí, ó, é o TikTok que tá fazendo. Show de bola. Né? Eu sou historiador, cara. Eu tenho Sim. essa visão. Não, eu tenho acho essa bem visão, legal. né? Como não é exatamente o meu objeto de estudo, eu trabalhei mais com estudo de gênero, com essas coisas. Então, como não é bem o meu objeto de estudo, aí eu vou ter uma visão mais genérica, assim, né? Mais ampla e superficial. Dentro da minha visão ampla e superficial, cara, é isso que tá acontecendo. Não, e assim, a questão do QI também é limitado, né? É uma medida de inteligência, mas tem bem outras bem mais complexas do que essa. Sim. E tem outros dados também que são bem interessantes, né? Por exemplo, no Brasil tem uma relação entre horas no celular e nota de matemática no PISA. Quanto mais Olha horas, só. menor a nota. Só que aí eu fico me questionando, né? E aí? Mas não tem resposta não. Mas Eu trabalho com criança rica e adolescente rico. Criança pouco, porque eu tenho pouco aluno criança, porque eu quase só dou aula para o ensino médio, né? Deixa eu te dizer uma coisa, eles não passam muito tempo no celular. Hoje em dia, quem é rico, ou classe média alta, né? Uhum. Faz aula disso, faz aula daquilo. Daí tem um monte de aluno que faz artes marciais, eu tenho um monte de aluno que faz aula de línguas, que fala... Primeiro, já estão numa escola de período integral, Uhum. aí faz aula, tem aluno que faz aula de pismo, tem aluno que faz aula de chinês, tem aluno que faz aula de robótica. Agora, aquele filho adolescente de mãe solteira que tem 3 empregos para sustentar os filhos, ele fica o dia inteiro no celular, porque é o que ele tem. Então tem explicações alternativas, né? Do que Quer dizer, a gente aprendeu que o celular é um objeto de luxo, porque era quando eu era mais novo, e que, portanto, ficar mexendo no celular é uma coisa igualmente, ou que é para as pessoas que têm mais recursos, ou que afeta igualmente a todos. Mas na real, hoje em dia, para muito pai e para muita mãe, deixar o filho no celular é a opção que tem. Tu não tem dinheiro para botar numa escola integral, tu não tem dinheiro para botar numa aula, tu não tem dinheiro para ter uma babá que vai brincar com ele, tu não tem dinheiro para nada disso. E tu não tem tempo para brincar com teu filho, porque tu tem que ter 3 empregos para pagar as contas, para ir jogar bola com o filho na praça, porque não tem praça, tá entendendo? Então o moleque fica no celular o dia inteiro. Óbvio. Pois é. Para finalizar, tem um tópico, que é isso de que tem a ver, né? Que antes a vida era melhor. Só que quando é que você que é historiador, quando é que é esse antes? Porque anos 90, a gente tudo fudido. Anos 80, ditadura. Anos 60, a cada 10 crianças que nasciam no Piauí, 7 morriam até os 5 anos. Pois é. Antes disso, nem tinha democracia direito. Onde é que era esse momento bom aqui? Uma amiga minha, isso foi quando eu tava no curso de história ainda, então já faz uns aninhos, né? Mas uma colega minha, o pessoal perguntando, porque era legal naquela época, não sei o que lá e tal, né? E estavam falando de música. O assunto era mais por esse lado, música, cultura e tal, né? E aí perguntaram, que época você gostaria de ter nascido? E a minha amiga falou, eu sou mulher hoje em dia, então quando que a vida era melhor, pra quem? Tem isso aí também, né? Eu acho que a vida já foi melhor aqui no Brasil, antes de chegar os europeus e invadir tudo. Eu acho que já foi. Mas é meio que uma impressão só que eu tenho. Mas olha, gente, tem mais algo que vocês gostariam de falar e não teve oportunidade? Rebeca, Antídoto? Acho que só para resumir a resposta à pergunta que você tinha feito, que é essa coisa do saudosismo e de as coisas eram lindas antes, agora a gente tá lascado porque a gente, sei lá, porque a gente não aceita mais o antigo, também me incomoda muito. Então esse papo de a gente tá numa geração que tal, sei que você trouxe, é uma coisa que também me deixa, sei lá, não tenho muitas explicações, para mim também ainda é confuso, mas me incomoda. Mas acho que essa ideia que o Antídoto trouxe sobre o capitalismo, sobre todas essas questões mesmo socioeconômicas, faz bastante sentido. Pode ser que não seja a única explicação, mas é um ponto muito importante, com certeza. E você, Antídoto, o que é que você gostaria de falar que não teve oportunidade? Eu acho que a culpa é do TikTok e do K-pop, em suma. Olha, gente, acho que foi, né? Demos conta aí de todo essa... Desculpa se eu falei demais, é que eu fico com essas coisas dentro de mim e querendo... eu também falei muito. Essas coisas.
coisa. Foi massa. Desculpa ser muito prolixo. Não, foi tranquilo. Ó, então, pra resumir assim, eu acho que a série tem uma roupagem séria, traz temas sérios e traz especialistas, mas por tudo isso que a gente falou, ela não acaba não chegando a ser uma crítica séria aos atuais modelos de depressão, uma crítica séria ao diagnóstico, uma crítica séria à indústria farmacêutica, sempre fica ali num negócio desonesto e vendendo o catolicismo olavista, nas palavras do Ian. Não sou eu que estou falando isso. E eu acho que foi. Muito obrigado por assistir. Se você chegou até aqui. Antídoto, quer mandar algum jabá? Caso ainda tenha alguém assistindo. Seu momento. Eu posso mandar um anti-jabá? Pode. Então tá. Olha só, gente. O negócio é porque vai surgir, vai ser feito. Acho que começa no começo do ano que vem uma plataforma de streaming só de criadores negros, né? Aí eu ia dizer assim, um anti-jabá pro Brasil Paralelo, sabe? Você quer aprender mais sobre o mundo? Cancela a assinatura do Brasil Paralelo e vai assistir, sabe? Só que como ele não existe ainda, é um negócio que ele vai estrear ainda, Vá que você né? esteja Aí no eu futuro. não, enfim. Mas eu ia dizer assim, ao invés de apoiar o Brasil Paralelo com dinheiro ou com a sua, porque visualização e tempo, isso tudo também é dinheiro, né? Para eles isso vale dinheiro. Então, valoriza outras coisas, valoriza outras pessoas. Se você tem dinheiro, cara, vai atrás de gente com formação mesmo e que faz um trabalho honesto e vai nos apoia-se, nos seja membro, nos catarse dessas pessoas, sabe? E apoia essas pessoas, né? Se você não tem, aí eu vou te recomendar o meu serviço de streaming favorito, que se chama Pirataria, ok? Pirateia. A Disney não vai ficar mais pobre por conta do pirateamento, a Netflix não vai ficar mais pobre por conta da sua pirataria, vai lá e pirateia mesmo. Mas não fica assistindo esses Zé Ruela aí, né? Vai atrás de gente que tem um conteúdo mais honesto. Sua saúde mental, né? Cara, procura o Igor, procura a Rebeca, que eu vou te dizer que, além de funcionar melhor do que a igreja, provavelmente é mais barato. Então procure a Rebeca Reis no Instagram. Rebeca Miranda, na verdade. Rebeca Miranda, meu Deus, errei. Procure Rebequinha no Instagram, Rebeca Miranda. E é isso aí, galera. Tchau, tchau.